Olá, turma! Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer a nossa aula aqui nessa forma de vídeo, tá? Então, primeira coisa, peguem o material de vocês, a apostila, abram lá na página 5. Eu passei como lição de casa o exercício 1, a C e a D, a A e a B eu fiz com vocês, pedindo para vocês calcularem somente o delta, lembra? E o 2 e o 3, tá? Então, eu vou fazer aqui rapidinho com vocês o delta. Depois, eu vou passar a segunda fórmula, a gente vai exercitar a segunda fórmula. E aí eu vou dar um pause nesse vídeo, eu quero que vocês pausam depois da segunda fórmula. A gente vai voltar aqui, vocês vão voltar e vão terminar esses exercícios pela segunda fórmula, tudo bem? E aí depois a gente vai dar continuidade como lição de casa nos próximos exercícios, mas aí eu vou passando para vocês. Então vamos lá. Sempre, gente, sempre, ó, vocês têm que treinar até que fixem na cabeça de vocês a estrutura de uma equação de segundo grau. Qual que era a estrutura mesmo? Então, ax quadrado mais bx mais c igual a zero. Essa é a estrutura. Então, todo valor que acompanha o x quadrado é o meu a, o que acompanha a incógnita, que é elevada a 1, né? É o meu b, e o coeficiente sozinho, ou seja, ele não tem incógnita, é o elemento c, tá? Feito isso, descobrindo quem é o a, o b e o c, eu vou para a nossa fórmula do delta, que é o quê? É o b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c, tudo bem? Então, vamos lá. Nesse primeiro, a gente vai colocar aqui rapidinho o a, o b, o c e o d, só primeiro momento, quem é o a, o b e o c, tá? Então, vamos lá. No a, eu tenho lá, o meu valor de a vale 1, o meu valor de b, deixa eu colocar dois tracinhos, senão na hora do negativo vocês podem confundir, é o menos 2 e o meu c vale 1. Opa, desculpa, gente, acabei esquecendo, ó. Olha lá, vamos voltar aqui, ó. Essas equações, elas não estão igualadas a zero, lembra disso? Então, o que que acontece? Esse 4, ele tem que ser igualado a zero. Então, eu tenho que passar esse 4 para cá, para antes do igual, invertendo o seu sinal. Ele está mais 4, ele vem menos 4. Então, vai ficar 1 menos 4. Eu fiz isso na aula passada, lembra? Vai dar menos 3. E aí, igual a zero. Então, quem é o C? O C, na verdade, é o menos 3. Tudo bem? Aqui a mesma coisa, esse 49 positivo, ele vem para antes, como menos 49, eu vou ter 9 menos 49, que vai dar o quê? Menos 40. Então, é o meu C. Então, vamos ver lá. Aqui, o meu A, eu tenho o 1, o meu B, eu tenho o 6, e o meu C, eu tenho o menos 40. No C, mudou a incógnita, é Y, né? Mas é a mesma coisa. Passa esse 25 para antes, igual a zero. 1 menos 25, então vai dar menos 24, o meu C. Então, eu tenho o A valendo 4, eu tenho o B valendo menos 4 e tenho o meu C valendo menos 24. Aí no último, aqui na D, eu passo esse 64 para antes do igual, vai ficar 4 menos 64, vai dar menos 60. Então, ó, passando A valendo 9, B valendo 12 e C valendo menos 60. Dica, gente, resolvam no caderno, tá? Por quê? Porque esses exercícios, as contas, elas são grandes. Nem eu vou conseguir fazer aqui, eu vou pegar depois uma folhinha à parte, eu vou apagando, tá? E vocês dão pausa, acho que é melhor eu ir apagando, porque a conta vai ficar muito grande, tá bom? Então, vamos lá, ó. Quem é o delta aqui no A mesmo? Ó, é o B ao quadrado menos 4AC. Quem é o B? É o 2, então vamos escrever aqui, ó, delta.
é o menos 2. Então, eu coloco menos 2 entre parênteses. A ao quadrado menos 4. Quem é o A? O 1 vezes o C, o menos 3. Continua aqui, certinha. Menos 2 ao quadrado é menos 2 vezes menos 2, que dá 4 positivo. Aí, ó, 4 vezes 1 dá 4, 4 vezes 3 dá 12, e menos com mais do 1 dá menos, com menos do 3 dá mais 12. E 4 mais 12 dá 16. Então, já sei que o meu delta aqui dá 16, tá? Vou marcar aqui, ó, delta 16. O B, mesma coisa, delta igual, quem é o B? É o 6. Então, 6 ao quadrado menos 4 vezes o A, que vale 1, vezes o C, que vale menos 40. E aí, coloquei entre parênteses negativo. 6 vezes 6 dá 36. 4 vezes 1 dá 4, vezes 40 dá 160. Menos com menos mais 160. E quanto que dá 36 mais 160? 196. Próximo, delta igual. Quem é o A? Desculpa, B. B ao quadrado é o menos 4. Menos 4 ao quadrado, menos 4 da fórmula, vezes o A, que vale 4, vezes o C, que vale menos 24. Igual, certinha. Vamos lá. Menos 4 ao quadrado é menos 4 vezes menos 4, que dá 16 positivo. E aí, 4 vezes 4 dá 16. 16 vezes 24, deixa eu fazer uma colinha aqui, ó. Vamos fazer a conta aqui de multiplicação rapidinho, que eu também não sei assim de cabeça. 6 vezes 4, 24, vão 2. 6 vezes 2, 12, com 2, 14. Mais 4, 2, 4, 8, 3. 384. E aí, menos com menos, mais 384. E aí, 16 mais 384, 400, tá? E a D, delta igual, quem é o B? O B é o 12. 12 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que vale 9, vezes o C, que vale menos 60. 12 vezes 12 dá 144. E aí, 4 vezes 9 dá 36. 36 vezes 40, vou fazer também aqui no cantinho. Ó. Deixa eu apagar aqui esse daqui rapidinho, para a gente fazer. Opa, isso. Então, vamos fazer lá 60 vezes 36, ó. 0, 6 vezes 6, 36, mais 0, 18. E aí, 0, 6, 8, 11, 2. 2.160. Menos com menos, mais 2.160. Igual, 2.160 mais 144 vai dar 2.304. 2.304, tá? Vai dar um número grande. Deixa eu colocar aqui embaixo, ó, 2.304. Tudo bem? Muito bem. Então, eu falei para vocês só fazerem desse o delta, tá? Então, vamos deixar assim o delta, treinar assim separado, para depois a gente volta. Deixa eu apagar aqui. E aí foi o 2, exercício 2, mesma coisa. Eu falei só o delta, depois a gente volta, tá? Então, determine um número. Que número é esse? Agora eu vou ter que transformar esse problema numa sentença matemática. Então, olha lá. Determine um número, não sei que número. Então, é o x, cujo quadrado de sua soma, então, o quadrado da soma desse número com 3. Então, determine um número cujo quadrado de sua soma. Então, nesse caso, é x mais 3, tudo isso ao quadrado. É o quadrado de sua soma. Resulte igual a 36.
Pronto, fiz a primeira parte. Agora eu tenho que ir para a segunda. O que é a segunda mesmo? Eu tenho que resolver isso daqui é um trinômio, lembra? Como que a gente resolve mesmo? Aquela frase, quadrado do primeiro mais ou menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Isso a gente viu ano passado bastante, vimos o começo desse ano novamente, tá? Então, olha lá. O quadrado do primeiro, esse é o primeiro, esse é o segundo. O quadrado do primeiro, x ao quadrado. Mais ou menos, ó, o sinal central é mais, então a gente indica pelo mais. 2 vezes o primeiro termo, 2 vezes x, 2x, vezes o segundo termo, 2x vezes 3, 6x. Mais o quadrado do segundo, o quadrado de 3, 3 vezes 3, 9, mais 9, isso igual a 36. E agora? Passa esse 36 para antes como menos e eu tenho uma equação de segundo grau. 9 menos 36 dá quanto? 27 menos 27. Então, vai ficar assim, ó, x quadrado mais 6x menos 27 igual a zero. Muito bem, feito isso, eu tenho que descobrir quem é o meu A, o meu B e o meu C. Olha lá, quem é o A? O A é o que acompanha o x, aqui não tem nada, é 1. O B é o 6, o C é o menos 27. Ótimo, feito isso, vou para o meu delta. Delta, quem é o B? Ó, B ao quadrado, ó. B é 6. 6 ao quadrado menos 4 vezes o A que vale 1, vezes o C que vale menos 27. O meu delta é igual a 6 vezes 6, 36. 4 vezes 1 dá 4. 4 vezes 27, deixa eu fazer aqui rapidinho. 4 vezes 27 dá 28. 4 vezes 2, 8, 10, 108. Então, menos com menos, mais 108. Igual, aqui, ó, meu delta, então, certinho, vai para não ficar igual. Meu delta vai ser o quê? 108 mais 36, vai dar 136, 144, tá? Então, descobri o meu delta. E aí, por último, o terceiro, diz assim, sabendo que a área do retângulo mede 4, a área, né, mede 4, equacione sua área na forma reduzida. Então, o que nós temos? O que era mesmo a fórmula da área de um retângulo? Lá, matéria de sexto, sétimo, é o que? É a nossa base, né? Vezes a nossa altura, que nós representamos pela letrinha H. Então, olha lá, a área, ele está falando que é 4. Quem é a base? A base, ó, tá aqui, ó, o mesmo valor aqui é x, aqui também é x. Então, vale x. Quem é a minha altura? É x menos 3, vezes, ó, vezes a altura, x menos 3. O que eu tenho aqui, gente? Uma distributiva, ou seja, esse x eu vou fazer vezes esse x, e esse x eu vou fazer vezes esse 3. Então, eu tenho lá 4 igual x vezes x, x ao quadrado. E x vezes menos 3, menos 3x. Ela não está, ela está, é uma equação de segundo grau, só que ela está um pouquinho um pouquinho invertida, né? Esse 4 está antes, eu tenho que igualar a zero. Vamos arrumar, organizar? Eu só vou mexer o lado, eu não vou mudar ninguém. Como, aliás, eu vou mudar todo mundo de posição, mantenho o mesmo sinal, não mexo com o sinal. Então, ó, o x quadrado está aqui, eu vou para cá, menos 3x igual a 4. Só mudei de posição, tá, gente? Ela não tem que ser igualada a zero. Então, esse 4 que está depois do igual, ó, ele vem para antes como menos 4. Então, eu vou ter aqui, ó, vamos fazer uma setinha aqui para cima, ó, vou fazer pequenininho. Eu vou ter x ao quadrado menos 3x menos 4 e agora igual a zero. Muito bem, equação de segundo grau. Agora, o que eu tenho que fazer? Descobrir quem é o A, o meu B e o meu C. Quem é o A? Ah, o meu A é 1. Quem é o meu B? Ó, vou colocar aqui, ó, o meu B é o menos 3. E quem é o meu C? O meu C é o menos 4. Feito isso, vamos para o delta. Delta é igual
b ao quadrado, olha lá em cima a fórmula, menos 4ac. Quem é o b? Menos 3. Então, joga lá, menos 3 ao quadrado. Menos 4 vezes 1 vezes o c, que é menos 4 também. Delta é igual 3, menos 3 vezes 3, 9. 4 vezes 1, 4, que vezes 4, 16. E menos com menos, mais 16. Delta é igual 9 mais 16, 25. Muito bem. Chegamos aqui na nossa correção. Dá um pausezinho aí, tá? Corrijam, copiem. E aí a gente vai agora para a nossa segunda parte, tá bom? Então, deixa eu ir lá. Agora, no segundo slide, na página 6, tá? Nós temos a equação, uma explicação, e para nosso vídeo não ficar muito longo, nós temos uma explicação da onde surgiu o nosso delta. Então, eu quero que vocês em casa com carinho, dê uma lida aqui, acompanhem esse passo a passo, essa explicação, até chegar aqui no passo D, né? Que nós temos lá o nosso primeiro ponto, né? Da nossa fórmula de Bhaskara, que é essa parte aqui que está dentro da nossa raiz, né? Que eles finalizaram aqui embaixo, na fórmula do delta, e por fim eles chegam à fórmula de Bhaskara, que há controvérsias de que não foi Bhaskara, enfim, mas como a gente acaba atribuindo sempre a ele, né, como o pai dessa fórmula, dessa equação de segundo grau, então vamos lá, vamos seguir desse jeito, tá? E aí a gente chega nessa segunda fórmula aqui. Só resgatando, gente, um conhecimento, então nós temos lá a nossa estrutura da nossa equação de segundo grau, né? Ax² mais bx mais c igual a zero. Lembrando que o quê? O que caracteriza ela ser de segundo grau é o meu x². Então, esse termo, esse a, ele nunca pode ser zero. Se ele for zero, ele deixa de ser de segundo grau, ele passa a ser de primeiro. Então, a primeira condição da nossa equação é que o a seja diferente de zero. Eu posso deixar de ter o b, eu posso deixar de ter o c, e quando eu não tenho o b ou o c, eu tenho uma equação incompleta. Quando eu tenho todos os termos, eu tenho uma completa. Feito isso, descobrindo o a, o b e o c e o nosso delta, né? Que é lá o b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, nós temos algumas condições do nosso delta a ser estudada, né? Lembra que eu falei para você que se o delta for maior que zero na nossa resposta, como dos exercícios anteriores, todos deram maior que zero. Ele admite o quê? Duas raízes reais e diferentes, né? O que eu tenho também? O delta, ele pode ser exatamente zero. Quando isso acontecer, eu vou ter, alguns livros utilizam como duas raízes reais e iguais, e também somente como uma raiz, porque é um resultado único, tá? E quando o delta for menor que zero, eu paro, o meu conjunto é vazio, eu não tenho solução dentro dos números reais, tudo bem? Então, só lembrando desse nosso ponto. E aí a gente segue, né? Aqui ele dá um exemplo de utilização, né? Então, ele já coloca em linha geral. O delta, vocês estão vendo que aqui dentro eles já jogam o delta nessa fórmula? Eu prefiro que vocês façam separado, que é desse jeitinho que tá aqui, ó. Ele faz separadinho, tá vendo? Ele calcula o delta. Depois que ele calculou o delta, aí sim ele joga na segunda fórmula, tá? E aí, jogando nessa segunda fórmula, a gente tem os nossos resultados. Então, lá na página 7, tá? Vocês têm alguns exercícios que eu quero que vocês resolvam. Então, olha só, por exemplo, esse exercício. Vamos pensar, vamos resolver ele todo seguindo
a nossa fórmula, tá? Eu vou colocar aqui rapidamente um novo slide, só para eu fazer com vocês aqui, porque como eu falei, x ao quadrado menos 5x mais 6. Então aqui, ó, vamos lá, x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Porque esse exercício ele vai exigir, ele não é difícil, ele é um passo a passo, ele é um pouquinho mais longo na resolução, tá? E aí eu gostaria que vocês prestassem atenção nesse. Depois desse vídeo, vocês vão tentar ir resolvendo aí, tá? Os exercícios que eu coloquei aí propostos. E aí terminem, vamos fazer assim, eu ia dar um pause, mas para não ficar tão longo, terminem, façam com calma, porque eu acho que o vídeo ficou longo. E aí terminem, façam um pouco aí na escola, terminem em casa e depois a gente faz as correções na sala, tá bom? Para ficar mais rápido. Então, eu tenho lá a equação. Primeira coisa que eu tenho que descobrir, como a gente viu até agora, é quem é o nosso A, quem é o nosso B e quem é o nosso C. Então, olha lá, quem é o A? É o que acompanha o x ao quadrado, é o 1. Quem é o B? É o que acompanha o x elevado à primeira, é o menos 5. E quem é o C? É o valor sozinho, é o 6. Então, segunda parte, a gente tem que ir para a fórmula do delta. O delta é o b ao quadrado menos o 4 vezes o a, vezes o c. E aí, quem é o delta então? Quem é o b? O b é o menos 5. Coloca ele lá, menos 5, entre parênteses, ao quadrado, menos 4 vezes o a, que vale quanto? O 1, vezes o c, que vale 6. Continuando, delta, menos 5 ao quadrado é menos 5 vezes menos 5, que dá 25 positivo, porque menos com menos fica mais, e 5 vezes 5 é 25, tá? E aqui, ó, 4 vezes 1 dá 4, que vezes 6 dá 24, e menos com mais fica menos, com mais fica menos, então menos 24. Por isso que é fundamental, gente, agora vocês prestarem muita atenção ao sinal. O sinal resolve tudo. Se vocês colocam aqui mais 24, essa conta vai dar completamente diferente, tá? Porque aí dá 49 e na hora da gente resolver a raiz vai dar 7, que é diferente do valor que vai dar aqui 1. Então, presta atenção no sinal. Então, ó, o delta, nesse caso, então, eu tenho 25 menos 24, que deu 1. Achei o meu delta, eu vou para aquela segunda fórmula que vocês têm lá na apostila. Olhem, consultem, até que vocês consigam gravar, tá? Então, eu tenho assim, x igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada do delta dividido por 2 vezes o a. Muito bem, o que é esse mais e menos aqui, gente? Significa que num determinado momento a gente vai separar. Lembra que eu falei para vocês que toda equação do segundo grau ela tem duas respostas? Então, uma resposta nós vamos separar, uma raiz será o positivo e a outra o negativo. Então, não se assustem com este sinal aqui. Por enquanto, ele é só uma fórmula. Então, vamos continuar aqui em cima, ó. X igual, quem é o B? O B é o menos 5, eu tenho menos na fórmula também, então não esqueça disso, ó, menos da fórmula com o valor do B, que é negativo também, com menos 5. Mais ou menos a raiz do delta. Quem é o delta? É o 1 que a gente calculou aqui, ó. Coloca ele lá dentro da raiz, dividido por 2 vezes o A. Quem é o A? É o 1 também. Coloca lá o 1. Continuando, x menos com menos ficou mais, então 5, não precisa nem colocar o mais na frente. Mais ou menos, quem é a raiz de 1? É o próprio 1. E quanto que dá 2 vezes 1? 2. Cheguei aqui, agora é hora de separar, porque não dá para eu fazer essa conta aqui, agora só restou esses sinais. Então, eu vou separar e vou fazer para x1, vou chamar de x1.
que é o valor que eu vou utilizar o 5 mais 1. Eu vou usar o sinal de mais. E no meu aqui x2, eu vou usar o meu sinal de menos, de baixo, tá? Então, vamos separar lá. Eu tenho 5 mais 1 dividido por 2. E aqui vai ficar o 5 menos 1 dividido por 2. E aí, o que eu tenho? 5 mais 1, 5 mais 1 dá 6. 6 dividido por 2 dá 3. E 5 menos 1 dá 4. E 4 dividido por 2 dá 2. Muito bem, então eu cheguei na minha solução. A minha equação, ela admite tanto a resposta 2 quanto a resposta 3. O que isso significa? Significa que se eu pegar essa minha equação aqui, ó, x² menos 5x mais 6 igual a 0, e no lugar do x eu jogar o valor 2 ou o valor 3, as respostas serão iguais a 0. Vamos ver? Eu vou fazer aqui para vocês entenderem, tá? Ó, vou jogar o 2 no lugar do x. Troca o x pelo 2, ó, 2² menos 5 vezes 2 mais 6. Será que dá 0? Ó, 2², 2 vezes 2, 4. Menos 5 vezes 2, 10. Mais 6. Ó, 4 menos 10 dá menos 6. E menos 6 com mais 6 dá exatamente 0. Agora, vamos jogar nessa mesma equação o 3, ó, no lugar do x. Então, vai ficar 3² menos 5 vezes 3 mais 6 igual a 0. 3² é 3 vezes 3, que dá 9. 5 vezes 3, 15, menos 15, mais 6. Ó, 9 menos 15 vai dar menos 6. Menos 6 com mais 6, exatamente 0. Então, prestem atenção que eu utilizei essas duas respostas e ambas serviram para as equações. Ambas chegaram no mesmo resultado, por isso que a equação de segundo grau admite duas respostas, tá? Pode ser que aconteça do delta ser 0, como a gente falou, e é somente uma, só um valor, tudo bem? Olha só, essa segunda parte eu fiz como curiosidade, não significa que vocês têm que fazer toda hora, mas vamos supor que vocês queiram tirar uma prova. Sabe aquela famosa prova real? Será que essa resposta está certa mesmo? Então, vocês façam isso e aí vocês vão conferir. Se o valor der o igual a 0 aqui, significa que as duas respostas estarão certas, tá? Ótimo! Então, gente, fica como lição de casa. Esse exercício anterior que nós resolvemos aqui, aonde nós calculamos o delta, vocês vão resolver agora a segunda fórmula, tá? De todos eles, já tem o delta calculado. Só aplicar a segunda fórmula, que é também continuando. E aí vocês têm na página 7. Aquela é a página 5, tá? A página 7 toda. Então, vocês vão fazer o exercício 1. Vamos fazer o seguinte, façam só a página 5, tá? Façam o delta, a segunda fórmula. E na página 7, somente a letra B e a C. Tudo bem? Deixa que os outros dois a gente tira as dúvidas na sala. Só lembrando que essa B, essa C, ao resolver, vocês, antes de chegar na equação de segundo grau, vocês estão vendo que ela não está na fórmula da equação de segundo grau. Vocês vão ter que fazer o que aqui? A distributiva. A gente já fez bastante em sala. Esse 2x multiplicar com esse x, esse 2x multiplicar com esse menos 1. Depois, esse 3 vezes esse x e esse 3 vezes esse menos 1. Chegou numa sentença matemática, vocês vão buscar os termos semelhantes e vão juntar. Feito isso, esse igual a 3, a equação tem que estar igualada a 0. Esse 3 que está positivo, ele vem para antes do parênteses como menos 3, tá? E aí vocês consigam. Ó, esse vídeo vocês vão assistir ele na sexta.
Eu vou disponibilizar também lá no grupo depois, tá? E aí vocês, ficou com dúvida? Assistam em casa novamente. E aí vocês têm já essa revisãozinha também de equação de segundo grau, tá bom? Fiquem com Deus, bom final de semana, bons estudos e até mais.